Bom dia, gente. Aula de ciências hoje do 7º ano, a gente vai falar sobre os cordados, tá? Mais especificamente sobre os dois grupos mais primitivos, os urocordados e os cefalocordados. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de verso número 9, da questão 1 à questão 26, e vocês vão encontrar esses exercícios, esse conteúdo no capítulo 4 da apostila, página 26, 27 e 28, ok? Gente, quando a gente fala de cordados, né? A gente na verdade está falando do grupo dos vertebrados, tá? Até hoje a gente aprendeu, né, que existem invertebrados e vertebrados. Só que o termo correto para vertebrados é cordados. E aí a gente vai entender o porquê cordados, né? O que vem a ser o cordado? Já sei, professor, cordado é quem tem osso, quem tem esqueleto. Isso também é uma afirmação que a gente escutou até hoje, porém é errada, tá? Para ser considerado cordados, tem que ter três características cruciais. A primeira é o que dá o nome aos cordados, que é a presença de notocorda. Depois é a presença de fendas faringianas. E depois é a presença de um sistema nervoso dorsal. Tá? Nossa, professor, nunca ouvi falar disso. Então, essas três características juntas, se o animal possuir, ele pode ser, digamos, englobado dentro do grande grupo dos cordados ou vertebrados, tá? Mas, professor, e a presença de vértebra, né, que a gente viu até hoje? Essa presença de vértebra está ligada diretamente à notocorda e a gente vai entender o porquê. Vamos lá. O que cada estrutura dessas três estruturas vai apresentar de característica? Todos os indivíduos, né, que são cordados, que são vertebrados, têm essas três características. Não quer dizer que vai ter essas três características durante todo o seu ciclo de vida, mas em algum momento do ciclo de vida vai apresentar as três características, ok? Vamos lá, vamos começar falando sobre a notocorda, né, que é o que dá o nome ao grupo dos cordados. O que é a notocorda? A notocorda é um bastonete flexível que fica localizado dorsalmente, tá? E alguns organismos, muito poucos organismos, vão apresentar essa notocorda durante toda a vida, nós vamos ver daqui a pouco. Só que a grande maioria, né, são no caso os craniatas, né, os que têm crânios, né, no caso o ser humano, essa notocorda no processo de desenvolvimento embrionário, ela tende a sumir e se transformar no que a gente chama de vértebras na coluna vertebral, ou seja, na medula óssea, né, que vai dar origem a todos os ossos do nosso corpo, ok? A outra estrutura, que é a presença de um sistema nervoso dorsal, também vai estar presente e vai estar presente durante toda a vida do ser humano, por exemplo, que é a nossa medula vertebral. É um sistema nervoso dorsal central, beleza? E terceira e última e muito curiosa, que sempre causa uma curiosidade enorme nos alunos, é a presença de fendas faringianas ou fendas branquiais. Professor, você está dizendo que eu tenho brânquias? Você não tem, mas você, quando era um embrião, quando você estava no processo de desenvolvimento embrionário, que você estava dentro da placenta do útero da sua mãe, você apresentava sim fendas branquiais, ou melhor dizendo, fendas faringianas. E aí essas fendas, obviamente, no ser humano, elas tendem a desaparecer, só que elas se transformam em outra estrutura. Vamos lá. No caso dos cordados aquáticos, essas fendas faringianas elas vão se transformar em brânquias, de fato. Já nos animais terrestres, essas fendas faringianas elas vão se transformar na faringe, que é um órgão, é uma estrutura, né, que vai ter funções tanto no sistema digestório como no sistema respiratório. A gente não vai entrar nesse detalhe. Então a curiosidade está aí. Então, para ser cordado, nós temos que apresentar essas três características: fendas faringianas, tá? Notocorda e um sistema nervoso dorsal, beleza? E aí, gente, a gente divide os cordados em si, né, em três grupos: os urocordados, os cefalocordados e os craniatos, tá? Vamos lá. Vamos falar primeiro dos craniatos, porque hoje a gente não vai entrar em detalhe dos craniatos. A gente vai falar mais dos urocordados e cefalocordados. O que são os craniatos? O nome já diz, são aqueles que vão ter crânio, tá? E esses indivíduos que vão ter crânios, eles são subdivididos em
5 classes muito conhecidas nossas. Nós somos craniatos, então já tem a dica. Quais são as 5 classes dos craniatos? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Então essas 5 classes, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, são classe dos craniatos, tá? E os craniatos é uma subdivisão dos cordados, que vocês também conhecem como vertebrados, ok? Só que as outras duas subdivisões dos cordados, elas são os urocordados e os cefalocordados. Professor, eu não faço a mínima ideia do que é um urocordado e um cefalocordado, porque todos os vertebrados que eu conheço, todos os cordados, né, que agora eu chamo de cordado, eu conheço, você já falou que são os peixes, os anfíbios, répteis, as aves e os mamíferos. Sim, só que existem sim os urocordados e os cefalocordados, só que eles são animais, são vertebrados primitivos, tá? Que, por incrível que pareça, ainda existem representantes até hoje, tá? Vamos lá, vamos começar falando dos urocordados. Os urocordados, gente, eles são representados hoje exclusivamente por um animal chamado de Aicidia. A Aicidia, ela é um animal marinho, tá? Muito populacional, principalmente nas regiões tropicais, tá? Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, nós temos bastantes Aicídias. Quem mergulha na Praia Vermelha, ela é um animal fixo, ela é séssil, ela fica presa no substrato, né, lá na rocha, e ela lembra muito uma anêmona do mar, só que sem os tentáculos, tá? Porque o que esse animal tá aí fazendo dentro do grupo dos vertebrados? Vamos lá. Lembra que eu falei que para ser vertebrado não precisa ter osso? Para ter vertebrado você tem que ter em algum momento da sua vida as 3 características fendas faringianas, sistema nervoso dorsal e notocorda. A Aicidia, ela vai apresentar essa notocorda, tá? Só que a Aicidia, assim como nós, ela não apresenta a notocorda durante todo o seu ciclo de vida. Ela vai apresentar a notocorda apenas no ciclo larval. Depois, quando ela sofre a metamorfose e se fixa no substrato, ela já não apresenta mais notocorda. Mas por apresentar notocorda em algum momento do ciclo de vida, ela é considerada um cordado. Mais especificamente, um urocordado. Obviamente não se engloba dentro dos craniatos como a gente, ok? O outro grupo, que são os cefalocordados, também apresentam apenas um representante hoje, que é o anfioxo. O anfioxo, diferente da Aicidia, ele já não é um animal céssio, ele é um animal que consegue nadar, também aquático. Ele lembra muito um peixinho pequenininho, mas não é um peixe, é um cefalocordado, mais especificamente um anfioxo. E ele, diferentemente também da Aicidia, ele vai apresentar a notocorda durante todo o seu ciclo de vida. É o único cordado que vai apresentar notocorda durante todo o seu ciclo de vida, ok? Então, gente, por que a gente tem que saber o que é um urocordado e um cefalocordado? Porque presta atenção, se eles são primitivos, eles vieram antes dos craniatos. Logo, existem teorias em bastante embasamento científico para afirmar que nós, né, os craniatos, nós viemos, né, do passado, nós viemos dos urocordados e cefalocordados. Acredita-se que com maior evidência dos urocordados, ok? Professor, pode ser que exista algum outro cefalocordado e urocordado, além só da Aicidia lá nos urocordados e do anfioxo no cefalocordado? Não é conhecido. Já existiu, existem fósseis. Hoje não existem mais. Pode ser que exista, ainda não foi descoberto, ok? Então, gente, revendo, o grupo dos vertebrados, ou melhor, dos cordados, agora que a gente chama, se subdivide em 3 grupos. Urocordados, que são as aicídias, que vão ter notocorda apenas na fase larval. Os cefalocordados, que são os anfioxos, que vão ter a notocorda durante todo o ciclo de vida. E os craniatos, né? Que essa notocorda ela vai se desenvolver depois nas vértebras e na medula óssea. E quem são esses craniatos? São 5 classes. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que nós vamos começar a destrinchar, a estudar com uma melhor, digamos, com mais detalhes a partir da próxima aula, ok? Sabendo disso tudo, fica aqui o meu pedido da atividade devolutiva
Número 1, referente ao capítulo 4. Eu quero que vocês definam, classifiquem, expliquem o que é um urocordado e um cefalocordado. Dá o exemplo, eu já dei, a aicídia e o anfioxo. Mas eu quero que vocês descrevam as características, pesquisem qual é a importância evolutiva desses dois subgrupos dos cordados, ok? Então descreva o urocordado e cefalocordado, dando exemplo de cada um e dizendo a importância evolutiva de cada um. Bem simples, né? Muito obrigado, até a próxima.